Eu pensei muito se eu deveria gravar esse vídeo ou não. Na verdade, eu estava pensando até agora há pouco aqui, mas eu vou gravar o vídeo porque eu acho que deste vídeo a gente consegue, apesar dessa atrocidade que aconteceu, a gente consegue tirar algum ensinamento aqui por esse motivo que a gente vai falar desse assunto. Bom, você está no canal Libertos em Cristo e antes do vídeo eu peço, se inscreva no canal, dê like, curta, compartilhe, porque este canal é voltado para falar de temas religiosos, falar de evangelho e trazer ensinamentos de seja o fato, ou seja lá o que aconteça, ensinamentos para a nossa vida cristã, tá certo? E hoje não será diferente. Então vamos lá. Por que eu estava pensando muito se eu deveria gravar esse vídeo ou não? Por conta do teor da matéria. Inclusive, eu vou ter que falar aqui meio por parábolas, porque é um negócio muito absurdo. Eu não sei se vocês já ouviram falar ou não, mas eu vou colocar aqui na tela agora que é esta jovem aqui. Esta jovem se chama Natane Alves, ela tinha 20 anos, ela foi sequestrada ao sair de uma igreja no Ceará. Então, ali em Ceará, se eu não me engano, a cidade é Quixeramobim, eu vou dar uma olhada aqui o nome, mas ela, com 20 anos, apenas 20 anos, ela foi saindo de um culto de uma igreja evangélica. A matéria de jornal ela não diz exatamente que igreja que era, mas saindo desse culto, ela estava num carro. Inclusive, eu vou até colocar o vídeo aqui do momento que isso acontece, que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Então, no momento da saída dela com o carro, três elementos ali a abordaram, entraram dentro do carro dela e sequestraram ela. Depois, é, como é que se diz assim? Como é que eu posso dizer isso daqui? Depois eles machucaram muito e acabou ceifando a vida dessa jovem. Agora, você pode estar me perguntando, mas Leonardo, tudo bem, isso daí deve estar, sei lá, no programa do Datena, alguma coisa nesse sentido. Por que está num canal que fala de evangelho? Porque saiu nas matérias que uma dessas pessoas era um pastor, entendeu? Uma dessas pessoas se identificava como pastor. Inclusive, tem vários vídeos desse pastor, tem ele, eu tenho até uma foto dele aqui, ó, ele num púlpito aqui, é essa pessoa aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Esta pessoa aqui, ó. Tem até uma foto dele aqui no púlpito pregando e não sei o que lá, nome de Jesus ali em cima. Tem outras fotos dele tocando, ele fazendo um monte de coisa aí, tá, beleza. Então ele era um pastor. Esta jovem não era da igreja desse não sei nem como descrever um cara desse, mas assim, não era da igreja dele. Ela era de uma outra denominação religiosa, a qual eu não fui nem atrás para saber exatamente qual era, mas assim, ela não era da igreja dele. Mas um negócio interessante e que eu queria trazer aqui para vocês é o seguinte: tem matérias de psicologia eu gosto bastante. Eu gosto bastante sobre o tema de psicologia. Inclusive, eu já dei aula numa universidade em que tinha uma professora de psicologia e a gente conversava assim de vez em quando sobre principalmente as pessoas chamadas de psicopatas, né? E é um tema que eu acho interessante justamente por essa como que uma pessoa pode pensar e agir dessa maneira. Então esse lado psicológico eu sempre tive alguma curiosidade. E psicopatas, na verdade, uma coisa que eu aprendi com essa professora de psicologia é que não existe essa nomenclatura, é uma nomenclatura popular, a psicopatia. Na verdade, existem algumas nomenclaturas técnicas para isso, que são transtorno de personalidade antissocial. Então, esse transtorno, nem sempre uma pessoa que tem isso é uma pessoa que comete atrocidades, crimes violentos e coisas desse sentido. Na verdade, existem muitas pessoas que têm esse transtorno e que convivem na sociedade. Eles têm algumas características especiais e uma das características é justamente a falta de empatia, entendeu? A falta de empatia
com o próximo. Isso daí, obviamente, se você quiser aprender mais disso, vá a alguém que conheça a psicologia, porque não é o meu caso aqui. O meu é mais de curiosidade. Só que um negócio interessante é o seguinte, inclusive eu tenho até uma matéria que eu posso colocar aqui para vocês, um pedacinho de uma matéria, em que diz o seguinte, existem algumas pesquisas que trazem quais são as profissões que mais atraem pessoas com esses transtornos, né? E as profissões, aqui tem uma lista delas, por exemplo, você tem vários lá, CEO, advogado, profissional de rádio e TV, vendedor, cirurgião, jornalista, você vai ter aqui ó, no item 8, olha que negócio interessante, representante religioso. E isso daí eu já tinha ouvido falar em várias pesquisas e o pessoal falando que existem, principalmente nesses altos escalões religiosos, pessoas muito conhecidas, existem muitas que têm esses traços de psicopatia. Não exatamente pessoas altamente violentas e igual aconteceu nesse caso aí absurdo, tá certo? Mas é um negócio que atrai pessoas que gostam de controlar os demais e que gostam de exercer de alguma maneira autoridade sobre os demais. Então, esses cargos de destaque atraem muito essas pessoas e líderes religiosos que digamos assim, o público a qual nós trabalhamos aqui, que nós lidamos com o evangelho, né, e obviamente a questão de liderança religiosa é uma questão que a gente trata aqui, e é por isso que eu sempre aconselho a todo mundo, não seja enredado por cabeça de ninguém. Leia as escrituras, compreenda as escrituras, estude as escrituras para que você não seja enganado. Por quê? Porque a gente já viu vários casos, e na mídia tem vários casos de pastores que fazem atrocidades. Este cara, para ser mais específico, deste caso a qual eu citei, ele se dizia pastor, inclusive tinha alguns vídeos dele pedindo doações para uns eventos de caridade, alguma missão que ele estava fazendo e não sei o que lá. Só que teve uma publicação de um pastor líder ali de uma conferência de pastores ali da região de Quixeramobim, dizendo que ele não fazia parte de lá, ele se identificava como pastor, porém ele não era um pastor reconhecido pelos pastores ali da região. Beleza, mas se identificava como. E é um negócio interessante, porque essas pessoas que querem exercer poder e autoridade sobre os outros, elas vão se identificar como alguma coisa. E pastor é uma dessas coisas. Por quê? Muitas das vezes as pessoas, primeiro, conhecem pouco as escrituras e são muito convencidas por cargo, não, o fulano de tal tem a formação não sei o que lá, o fulano de tal tem o cargo, ou ele de repente existe uma grande quantidade de pessoas que seguem essa pessoa e automaticamente valida essa pessoa, entendeu? E isso, um cristão, ele não deve cair nisso. As escrituras são muito claras quanto a você identificar. A questão de liderança pastoral é bíblico, tá certo? Isso é bíblico, a gente consegue comprovar isso biblicamente. Porém, a Bíblia nunca disse que você deve confiar cegamente em absolutamente ninguém, entendeu? E muito menos em liderança religiosa. Você deve, sim, ouvir o que as pessoas falam e julgar o que as pessoas falam segundo as escrituras. Primeiro, para que você não seja enredado por nenhum vento de doutrina, conforme diz na palavra de Deus. E, obviamente, para que essa pessoa não venha a usar da pretensa autoridade que ela tem para poder te enganar, para poder te transformar ali num escravo dele, entre aspas, ou transformar você em alguém que, digamos assim, coopera para os interesses pessoais daquele indivíduo, né, daquele líder. Então isso é muito perigoso. E o que a gente vê, principalmente
nesses movimentos grandes, né, dessas igrejas muito grandes e grandes pregadores, assim, pessoas muito conhecidas, é que muitas das vezes eles estão ali para fazer e trazer pessoas para os seus próprios interesses pessoais. O evangelho muitas das vezes acaba sendo secundarizado. Se você vê que uma instituição ou um determinado pastor, o foco dele não é evangelho, você deve, se você tem realmente é um cristão, você realmente crê nas escrituras e crê que o Senhor Jesus morreu para pagar os seus pecados, você deve buscar lideranças conforme as escrituras dizem. Isso daqui é uma coisa que chama a atenção, trazer um caso desse chama a atenção, por quê? Chama a atenção de você que é marido, de você que é esposa, de você que é pai e mãe. Então, assim, suas crianças, você tem que saber o que está sendo ensinado para suas crianças dentro daquela denominação a qual você frequenta. Você tem que saber o que está sendo ensinado para os seus filhos. Você tem que julgar aquilo que é ensinado pelaquela denominação, se está de acordo com a palavra de Deus ou não. Por quê? Porque existem muitas pessoas que, na verdade, os interesses dela não estão em digamos assim, produzir frutos para o reino. É verdade, isso daí não é de agora. Isso o próprio apóstolo Paulo já falava em diversas cartas. O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim, ó, é cego guiando cego e ambos vão para o precipício. Então isso é uma coisa muito... Eu quis usar este caso para trazer essa figura desta pessoa para que vocês... obviamente depois vocês podem ir a alguns outros canais, pegar notícias de jornal e digamos, se atualizar do caso, mas assim, vocês têm que ter essa senso crítico, né, com o que é dito, o que é ensinado. Eu prometi que eu ia colocar aqui o vídeo só para vocês verem como é que foi o caso da jovem. Eu vou colocar aqui bem rapidinho para que vocês vejam como que foi, ó. Ela estava saindo aqui desse culto, olha o que aconteceu. Ela estava saindo, ela estava nesse carro branco aqui, ó, de repente apareceu lá um cara, este cara tá junto com esse outro, e tá junto com um terceiro também. Aqui, ó, o terceiro apareceu. Tá vendo? Aqui, ó, 3 caras. Aí um abordou, aí o outro pegou aqui, entrou no carro, aí o outro também entrou no carro. E aí sequestraram jovens e fizeram essas atrocidades todas. E, obviamente, um deles sendo pastor. Um deles se identificando como pastor. Então aqui, ó, a imagem da câmera, pronto. A partir dali, ela só foi encontrada muito tempo depois, quando os sem vergonhas aí confessaram o que fizeram e indicaram onde é que estava. Então isso é muito importante. Então, quer dizer, essa questão, seja um caso extremo como esse, ou seja um caso que não seja tão extremo, seja um caso que seja simplesmente a pessoa usando a outra como, sei lá, uma massa de manobra, como massa de manobra política, porque acontece muito, como uma massa de manobra no sentido de, sei lá, angariar dinheiro para si, no sentido de simplesmente querer que a pessoa seja ali um financiador da sua vida. Inclusive, eu vou trazer aqui um vídeo que eu vou até colocar aqui agora. E aliás, se você está assistindo aí, deixa like, curta, compartilhe, manda isso, porque isso é importante passar para as pessoas, tá bom? Então, eu vou colocar esse vídeo. Esse vídeo aqui foi um vídeo que um pastor muito conhecido, que é o pastor Silas Malafaia, ele gravou isso. E eu queria que vocês ouvissem isso e vocês julgassem. Julguem. Será que o evangelho realmente é a intenção dessa pregação e desse ensino? Será que o evangelho... E aqui, de novo, a mensagem do vídeo não é só aquela atrocidade. É que qualquer coisa que você veja que está te desviando do evangelho, o objetivo daquela denominação, daquela igreja, não é adoração a Deus,
vocês têm que ficar de olho. Eu vou colocar aqui o vídeo, obviamente que eu vou borrar aqui o vídeo, né, para que não haja nenhum problema com direitos autorais, e vou colocar ele para tocar. Queria que vocês ouvissem aqui tudo. Ah, uma coisa, tá? Eu vou acelerar o vídeo, eu vou colocar ele numa velocidade de 1.5, então se vocês quiserem aí ouvir o vídeo na velocidade normal, é só reduzir a velocidade do vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então vamos lá. Mas deixa eu te ensinar uma outra coisa aqui, que respeitando todos hoje, os amados irmãos. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. Eu já testei todos os processos de tirar oferta. E vou dizer qual é o processo mais eficaz. Vamos lá. Processos de tirar oferta. Envelope no banco em muitas igrejas. Do dízimo da oferta. O crente vem, preenche o envelope que ele pega e coloca no gasofilácio, entrega na mão do obreiro, cada um de um jeito. Um processo. Segundo processo. O pastor fala da oferta e manda o pessoal levar lá na frente. Eu nunca vi um processo tão vagabundo como esse. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja? Pro povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Ó, uma coisa aqui, fazer um disclaimer. Esse vídeo é um vídeo público que eu acho o próprio Silas Malafaia postou isso daí. Isso daqui, ó, atrás está escrito assim, Conselho de Ministros Bíblicos do Estado do Rio de Janeiro, ou alguma coisa assim, alguma coisa que está escrito ali atrás, Conselho dos Ministros, aí tem alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu consigo, a gente parou num minuto aqui, deixa eu ver se eu consigo, porque eu sei que ele anda aqui no meio desse, deixa eu ver se eu consigo ver o que está escrito aqui, ó. Não, é público, se eu não me engano, ó. Eu sei que ele... aqui, ó. Pronto. Conselho de Ministros Evangélicos do Estado do Rio de Janeiro. Então, isso daqui foi feito num evento público, aberto. Isso daqui foi gravado lá. Obviamente que isso daqui é um corte que chegou. Mas julguem aí e me digam o que vocês acham. Então, vamos continuar aqui. Desculpa a expressão, mas tô apelando contigo. Esse processo costuma 20 a 30% do povo ofertar e 70% não oferta. Quer experimentar e ver? E contar na tua igreja? Pro povo levar a oferta lá na frente e ver quantos se levantam? Um outro processo. 2, 3 máquinas escondidas num canto. Porque hoje o sistema eletrônico superou a espécie. Ou então, 2 irmãos numa plateia de 500 pessoas, não vou nem apelar para número grande, uma plateia de 500 pessoas, 2 irmãos com a maquininha na frente. Com cara de mané, com todo respeito. Para o crente lá na frente dar oferta. Tô com peninha de você, pastor. Qual é o sistema mais eficaz que eu já vi até hoje? Eu podia falar de outro sistema, vou te dizer o mais eficaz. De tirar oferta. Primeiro, não tem envelope em lugar nenhum. Em cadeira atrás, na frente, no banco, sentado, sei lá onde. O sistema mais eficaz que eu já vi até hoje tirar oferta é esse que eu vou falar para vocês. O pastor vem dar uma palavra sobre a oferta. Também não é aquele sistema... Irmão, passa esse envelope aí. Passa o quê? Alguém vai passar nas irmãs envelope por alguma casa? Não, uma palavra que seja de 5 minutos. Você tem que ficar dizimista. Na minha igreja, o dízimo o cara tem que se levantar e botar no gasofilácio. A oferta devolve na mão do obreiro. Então, na igreja que eu sou pastor, dízimo no gasofilácio, mas a distribuição é na mesma hora. O crente, o dízimo da oferta entrega na mão de cada um. O dízimo ele tem que pedir pro obreiro dar ele. Ele vai preencher o dízimo da oferta, vou apresentar a oferta. Ele devolve na mão do obreiro, o dízimo ele se levanta para botar no gasofilácio. Mas ele foi entregue na mão dele lá. O que acontece? O cara recebe o envelope na mão. Ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. Ou seja, ou dá oferta porque ama, ou dá oferta porque é constrangido, azar dele. O importante é faturar, né? Então, esse tipo de coisa... E aqui eu não estou falando, aqui eu trouxe um exemplo, tá certo? Trouxe um exemplo e vocês julguem aí e me digam, inclusive me digam nos comentários, o que vocês acham disso, entendeu? Eu gostaria realmente muito de saber. Então, eu não estou falando da pessoa do pastor aí. Agora, que existem muitas pessoas que usam esta ideia. Aliás, usam até, eu já ouvi falar que teve casos aí e saiu na mídia de pastores que usavam, por exemplo, igrejas para lavar dinheiro, entendeu? Ou seja, o evangelho ali não é o foco e isso fica claro. Isso não tem como não ficar claro. Se você é uma pessoa que realmente tem interesse pelas coisas de Deus, você é uma pessoa que o Espírito Santo te converteu, você tem uma Bíblia na mão, entendeu? E você realmente se importa com o que está escrito nas Escrituras, então você está ali para realmente imitar a Cristo, isso vai ficar claro para você. Isso vai ficar claro.
Por quê? Você vai ler nas escrituras uma coisa, as pessoas vão estar fazendo outra. Aí você pode escolher. Não, eu escolho passar pano, eu escolho, não é tão ruim assim, tudo bem, não sei o que lá, e fica por lá. O problema é obviamente todo seu. Ou você pode agir como as escrituras mandam, né? Então, quando tiver coisas assim deste tipo que se desviem do evangelho, as pessoas simplesmente saem e vai procurar um lugar que realmente tem evangelho, tá certo? Eu quis trazer isso daqui porque eu acho que, apesar dessa situação assim péssima e esses outros casos que não, digamos, não trazem alegria nenhuma, porque seria muito bom se o evangelho realmente estivesse sendo pregado a toda criatura e o comprometimento fosse com o evangelho, fosse com a salvação de almas. E a gente infelizmente não vê que é assim. Mas obviamente que pregar a mensagem das escrituras faz parte e alertar as pessoas também faz parte. Eu espero que todo mundo que siga esse canal que tenha essa ideia e que seguir pelas escrituras, entendeu? O que eu vou dizer nesse canal, eu digo com base nas escrituras, mas até o que eu digo é para ser julgado. Então você julgue aquilo que eu estou falando. Isso é verdade ou é mentira? E aliás, deixe aí os comentários, tá bom? Bom, agradeço a todos aí para quem acompanhou o vídeo até aqui. Dê like, curta, compartilha. Nos vemos num próximo vídeo, numa próxima live. E que Deus abençoe.